Boa tarde, que Deus abençoe a sua vida de uma forma recalcada, sacudida e transbordante. Que a graça do Senhor alcance a sua vida nesse início de tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, queridos irmãos, seguidores daqui desse canal, eu quero estar trazendo uma mensagem para os corações de cada um de vocês. Hoje eu vou estar falando acerca da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso eu não posso deixar de falar e de trazer aqui nesse canal. Amém? A palavra do Senhor vai falar aqui. Eu vou estar fixando aqui a mensagem que eu vou estar lendo agora, trazendo aqui para vocês, que diz em João capítulo 1, o verbo que se fez carne, é o título. Diz aqui no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas essas coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz, ou é a luz, resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam tal. E aqui, meus irmãos, nós começamos o nosso tema. Jesus era o verbo de Deus, como nós sabemos, e que se fez carne e habitou no meio de vós, do seu povo. O seu povo viu a luz do Senhor, o Filho unigênito, primogênito do Senhor. E em Isaías também fala sobre Jesus. Que ele é o príncipe da paz, é o Deus forte, conselheiro, Pai de eternidade. Então olha para você ver, Jesus, ele era cheio da plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo. Aqui também vai falar aqui, ó. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, em que está cheio do Pai, este o fez conhecer. Então, como nós sabemos através dessa palavra aqui, que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e que se manifestou ao mundo representando o Pai. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele e o Pai é um só. É um só. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Então só tinha uma forma de Deus vir ao mundo e pregar a salvação e dar da sua graça ao seu povo, e depois a nós, somos gentios. Só tinha uma maneira, uma forma de Deus vir ao mundo, porque na sua glória ele não tinha como vir. Na sua glória, na sua grandeza, na sua soberania, no seu poder, não tinha como ele vir. Então ele veio dessa maneira, né? Ele só tinha como vir dessa maneira, em forma humana,
em forma humana. E através da forma humana, ele fez a sua obra aqui na terra. Cumpriu aquilo que os profetas já tinham dito a respeito dele. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todos que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus representava Deus, era um Deus aqui na terra, o Filho de Deus, o dono da herança, aquele que já vinha falando há muito tempo com os profetas, ter falado com Abraão, com Jacó, com Isaac, ter falado com Moisés, com Josué, ter falado com Gideão, com Sansão. Ele que vinha se comunicando com o seu povo, passando as informações e tudo. Porque a Bíblia fala que ele é o verbo nós sabemos que é a palavra que se fez carne. Então, era a palavra que falava com o seu povo e veio trazer a salvação. E aqui, meus irmãos, para nós dar início do nosso tema sobre a salvação, Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer, eu vou estar aqui passando aqui, até chegar em Atos. Já estamos aqui em Atos e eu vou estar colocando agora aqui o capítulo e o versículo, capítulo 4, versículo 12, que diz aqui, você pode acompanhar aí na tela. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, só aí nós já entendemos que ninguém pode nos salvar a não ser aquele que recebeu, foi entregue a ele para salvar toda criatura, todos aqueles que creem nele. Porque Jesus, ele disse, aqueles que crer e for batizado será salvo, mas aqueles que não crer e não for batizado será condenado. Então, para a pessoa ser salvo, tem que crer, tem que ser batizado. Não tem outro meio, outro jeito para ser salvo, não tem. Só tem como Jesus ele falou, que tem que se batizar, tem que crer e permanecer crendo até o fim para ser salvo. Aquele, a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus Cristo ele diz, está lá em Mateus capítulo 24. Eu vou estar aqui indo agora para Mateus capítulo 24 para estar mostrando a vocês aqui o que diz aqui. Diz aqui: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não basta só crer, só batizar, mas tem que permanecer em Cristo até o fim para ser salvo. E, meus irmãos, eu quero também estar trazendo aqui outro capítulo e versículo que vai falar sobre a salvação do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode salvar, nem João,
nem Tiago, nem Pedro, nem Maria, nem Sebastião, ninguém dos santos pode salvar. O único que pode salvar é o Senhor Jesus Cristo. A Ele foi dado pelo Pai, por Deus, o poder de salvar o ser humano. Quem fez o sacrifício para salvar a humanidade foi Jesus Cristo. Não foi Tiago, não foi João, não foi Pedro, não foi Estevão, não foi nenhum daqueles santos, daqueles homens que se tornaram santos aqui na terra. Mas foi Jesus Cristo. Nem prefeito, nem vereador, nem governador, nem presidente, ninguém pode salvar a alma da pessoa, a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que recebeu esse poder de salvar. Nem a minha mãe pode me salvar, nem o meu pai pode me salvar, nem meus irmãos, ninguém da minha família, da minha parentela, ninguém, nem meus amigos, nem as minhas amigas, nem a minha esposa, ninguém pode salvar a minha alma, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode salvar a minha alma da condenação e da morte eterna. Porque foi dado por Deus a Ele de salvar a alma do ser humano. E Atos capítulo 16, meus amados queridos irmãos, eu já vou estar chegando aqui em Atos capítulo 16, já cheguei em Atos capítulo 16, agora o versículo que eu estou procurando agora, que diz aqui, no versículo 31, vamos ver o que diz aqui, versículo 31, fixar aqui a câmera para você estar acompanhando aí na tela, o que diz aqui. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, o apóstolo Paulo, ele disse isso para o carcereiro. O carcereiro perguntou: como fazer para ser salvo? Então, Paulo indicou a pessoa que aquele carcereiro podia ser salvo, ou o único que podia salvar o carcereiro. Nós sabemos que tem várias maneiras de salvação, mas aqui se trata da salvação da alma, Só Jesus pode salvar a pessoa da alma. O corpo de bombeiro, os policiais, anda salvando muitas pessoas. Até o médico também anda salvando muitas pessoas. Mas salva o físico, salva o corpo, mas não pode salvar a alma. Não pode salvar a alma. Então só Jesus pode salvar a alma do ser humano. Então só tem um que pode salvar a alma que está no corpo do ser humano. É Jesus Cristo. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a palavra diz aqui: e lhe pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Não é só aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, mas é conhecer também o Senhor Jesus Cristo, o Salvador que a pessoa está aceitando. Não é só dizer: tu aceita Jesus? A pessoa vai perguntar: mas quem é Jesus? Porque não conhece. Então só a pessoa conhecendo a palavra que vai chegar a conhecer o Senhor Jesus Cristo e o seu propósito de salvação. Não é só batizar a pessoa: eu te batizo, mas é levar aquela pessoa a conhecer o Salvador da sua alma,
a quem a pessoa está entregando a sua alma. Porque nós não podemos entregar a nossa alma a qualquer uma pessoa. Nós temos que entregar a nossa alma a quem nós conhecemos. Então por isso que nós temos que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Para quando nós entregar a nossa alma a Ele, nós se sentir seguro. Porque nós saberemos que Ele vai nos salvar. Amém? E aqui Atos capítulo 2. Vou estar um pouquinho andando aqui na palavra, gente. Porque hoje vamos estar falando acerca da salvação. Nós ouvimos falar acerca de muitas coisas, né? Da teologia da prosperidade, como se enriquecer, como abrir os caminhos da vida. Mas hoje nós vamos falar sobre a salvação, porque esse tema é muito importante. Atos capítulo 2, versículo 21. Quero fixar aqui. Você está acompanhando. Atos capítulo... Creio que você já está vendo aí na tela. Versículo 21 que diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então também tem essa parte aqui, do invocar o nome do Senhor. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar o nome do Senhor? É clamar a Deus, é orar. Invocar é você seguir aquela pessoa. É você seguir aquela pessoa. É você andar nos caminhos daquela pessoa. Isso é invocar. Isso é invocar. É quando você está invocado com algo. Aquele algo não sai da sua cabeça, não é verdade? Quando você está invocado com tal fulano, com tal coisa. Né? Quando você está querendo aquilo. Então invocar é isso. É você querer o Senhor. É você buscar o Senhor. É você não tirar Jesus da sua cabeça. É você sempre buscar Ele, né? Se conectar. É isso. Pode passar o tempo que for, você pode passar o que for na sua vida, mas nada tira Jesus dos seus pensamentos. Nada faz você desistir de Jesus. Nada faz você tirar Jesus, né, dos seus pensamentos, como eu disse. Assim como o discípulo que invocou o Senhor e deu até a sua vida por amor a Jesus. Entregou a sua vida à morte, né, às torturas, sofrimento por amor a Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, que ele invocou tanto o Senhor que ele já nem se preocupava mais se ele vivesse em prosperidade, se ele vivesse em pobreza, se ele, sabe, ele nem ligava mais, porque o alvo dele, o foco dele era Jesus Cristo na sua vida. Ele tinha Jesus como importante e nada disso tiraria Jesus da sua cabeça ou do seu coração. Aqui, meus amados queridos irmãos, nós vamos para Romano, porque quem fala aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele prega aqui, né, para os romanos. E hoje o apóstolo Paulo, através dessa mensagem, está falando conosco. Romanos capítulo 10, versículo... Fixar aqui na tela novamente. Versículo 10, que diz aqui: visto em que
com o coração se crer para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tá vendo? Então a pessoa tem que confessar Jesus. Tem que confessar. Não tem esse negócio de não confessar Jesus. Tem que confessar. E confessar quem? Diante dos homens. Que você agora pertence a Cristo. Que você agora é de Deus. Que você assumiu essa responsabilidade de andar com Jesus, né? Aonde você for, você tem que confessar Jesus Cristo como o seu Salvador. Não tem esse negócio de esconder Jesus Cristo. Não tem isso de ocultar Jesus Cristo na sua vida. Ah, eu não vou falar sobre Jesus, eu não vou falar que eu sou cristão, agora eu sou de Deus, agora eu sirvo a Deus, né? Não, vou ocultar, que eu vou esconder, eu vou fingir. Não tem isso. Tem que confessar Jesus. Confessar. Por isso que os apóstolos de Cristo foi muito perseguido. Por quê? Porque eles confessavam Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo foi tanto perseguido? Porque ele confessava. Onde ele ia, ele confessava Jesus. Ele dizia que ele pertencia a Cristo. Pertencia a Cristo. E aí os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, aonde tinha esse povo, ele perseguia Paulo por confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Então, por isso que vinha a perseguição. E Roma também perseguia porque eles não aceitavam Jesus Cristo, né? Não aceitavam Jesus Cristo como um Deus, como um homem mais poderoso. Roma queria sempre estar no poder. O imperador deles, o salvador deles era César. E aí eles não aceitavam ter outro além de César, né? Como dominador, como poderoso. E não queria que as pessoas falassem sobre o nome de Jesus. E por causa, né, do nome de Jesus, a igreja naquela época tinha sido perseguida por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Igual hoje em vários países que tem nesse mundo, que não pode propagar o Evangelho, não pode falar do Evangelho, não pode falar de Jesus Cristo, porque é proibido, tem leis contra isso. Mas para ser salvo tem que confessar Jesus, mesmo que vai custar a vida da pessoa, tem que confessar Jesus para ser salvo. Tem que confessar. E aí, pelo confessar o Senhor Jesus Cristo em país proibido, muitas pessoas acabam perdendo a sua vida. Então, é fácil, meus irmãos, ser salvo? Não. É fácil. Não é fácil. Lucas capítulo 19, estamos chegando já ao final. Aqui, Lucas capítulo 19, versículo 10. Glória a Deus. Versículo 10 vai dizer aqui. Eu quero fixar aqui, meus amados queridos irmãos, mais uma vez, para você estar acompanhando aqui na tela. Diz aqui, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem? O ser humano. O ser humano. Eu vou fechar aqui a Bíblia, meus amados queridos. Não, vou deixar a Bíblia aberta aqui mesmo, a palavra poderosa de Deus. Meus amados queridos, como nós sabemos que o ser humano se perdeu ali no jardim,
do Éden. E pelo ser humano se perder, o inimigo passou a apoderar-se do ser humano. Ele começou a atuar na vida do ser humano. No lugar de Deus, ele passou, a atuar e guiar muitos homens às coisas malignas, pecaminosas, coisas que Deus reprovava e rejeitava. Mas Jesus Cristo, ele veio buscar aqueles que aquilo que se havia perdido. O ser humano estava perdido nos seus próprios pecados. Eles estavam longe de Deus, destituído da glória de Deus. Não tinha parte mais com Deus. Tinha sido reprovado. Ninguém se salvaria. Mas Jesus Cristo veio para salvar. O propósito de Deus de salvação. Trazer o homem novamente ao jardim do Éden. Trazer novamente o contato do homem com Deus, E a ligação do homem com Deus. Então, hoje nós só temos contato com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém pode chegar a Deus se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então, ninguém pode ser salvo se não for por meio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio dele. Então essa é a mensagem que hoje eu trago ao coração de cada um, que vocês possam compreender e que Deus venha abençoar de forma a sua vida grande e poderosa. Quero nesse momento fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar. Senhor, amado Deus e querido Pai, graças eu te dou por esse momento de mensagem, que essas mensagens venham falar fortemente ao nosso coração e venha causar um grande efeito na nossa vida de transformação e mudança. Meu Deus, venha fortalecer a fé do seu povo, a esperança. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha guiar cada um de nós ao seu caminho. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, abençoa agora o seu povo, abençoa a tarde do seu povo e livra, Senhor, essa pessoa de todo o perigo do mal, de toda retaliação, de toda mentira, de todo engano do inimigo, que tenta, Senhor, desviar essa pessoa do caminho da salvação do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda a família dessa pessoa, que a família dessa pessoa venha a ser incluída no propósito de salvação, os parentes. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe que nenhum deles venha perecer antes de alcançar a salvação do Senhor, não. Pai, abençoa eles agora, abençoa, Senhor, dá condições àqueles que não têm, abra as portas para os que estão desempregados, cura os que estão enfermos, que estão doentes. Meu Senhor, liberta os que estão possessos, aqueles que estão viciados, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão, Senhor, no crime, aqueles, Senhor, que estão na vida, meu Senhor, do alcoolismo. Senhor, liberta a vida dessas pessoas, transforma, liberta da depressão. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, muda o coração dessa pessoa odioso, cheio de mágoa, cheio de ódio. Meu Senhor, traz alegria ao coração que estão tristes. Meu Deus, levanta os que estão caídos. Senhor, ajuda essa pessoa. Abençoa agora, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que venha a ser feita a obra do Senhor na vida dessa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, minha irmã, meu irmão, diga amém, diga graças a Deus. Foi um prazer ter você até aqui. E eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem, essa oração. E que Deus abençoe e até a próxima.